Fala galera, sejam bem-vindos. Como investir em ações? Vamos falar aqui hoje sobre os conceitos de se investir em ações, além de 4 passos para se fazer isso. Eu sou Samuel Bellinelli e vem comigo no Investir e Ponto. Mas antes de mais nada, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos investir e ponto. E vamos lá, estamos em um ano onde os holofotes estão voltados para a renda fixa. A taxa Selic está rendendo 9,25% ao ano, com perspectiva de subida ao longo de 2022. E nesse momento o que nós conseguimos observar é um fluxo de investidores saindo da renda variável e migrando para a renda fixa, atraídos justamente pela taxa de juros elevada em renda fixa. Daí fica a pergunta, qual que é o melhor momento para se investir em renda variável, para se investir em ações? Pode parecer controverso, mas o melhor momento para se investir em renda variável é quando a renda variável está desvalorizada. Todas as pessoas olhando para a renda fixa e migrando para a renda fixa, a renda variável passa a ficar descontada com valores menores e é quando você encontra oportunidades mais interessantes em renda variável. É claro que a perspectiva para o longo de 2022 é que a taxa Selic continue a subir e, consequentemente, a renda fixa continue a se valorizar. Daí entra a questão de diversificação de carteira, que você precisa sempre estar atento, posicionado em diversas frentes com a sua carteira de investimentos. Mas, geralmente, quando a renda fixa está bem valorizada, a renda variável está menos valorizada e, consequentemente, pode sim ser uma boa oportunidade de começar ou aumentar a sua posição em renda variável, aumentar a sua posição em ações. Tá legal, mas o que são ações? Ações são partes de uma empresa. Imagine uma empresa X que tenha um valor de mercado, por exemplo, de R$1.000 e os empresários dessa empresa decidem vender ações. E para isso eles vão fragmentar essa empresa, eles vão fragmentar em 1.000 pedaços, em 1.000 partes. Cada parte vai valer R$1, ou seja, a menor parte dessa empresa é um pedacinho, que vai valer R$1. Isso equivale a uma ação dessa empresa. E por que as empresas decidem vender parte dela, vender ações dela? Por vários motivos, mas principalmente para ter uma captação de dinheiro. Dinheiro esse para investir em novos projetos, investir no crescimento da empresa. Além, é claro, de trazer visibilidade para essa empresa. Quando a empresa decide vender as suas ações, vender parte dela, ela passa por um processo chamado de IPO, que é uma oferta pública inicial, quando a empresa se lança no mercado de ações, abrindo espaço para investidores comprar essas ações, comprar parte da empresa. Esse momento da oferta pública inicial é conhecido como mercado primário, onde todos os investidores que vão comprar essas ações, o dinheiro desses investidores vai diretamente para a empresa, e a empresa vai captar isso para investir e seguir com seus projetos. Após o processo de IPO, todo o processo de compra e venda de ações passa a ser negociado no mercado secundário, ou seja, investidores que vendem e compram ações vão negociar entre eles e o dinheiro não está indo para o caixa da empresa. Imagine que são 2 investidores negociando entre eles, um querendo vender e o outro querendo comprar. Esse é o mercado secundário. Tá, e como que eu ganho dinheiro investindo em ações? Como que eu faço acontecer a rentabilidade dos meus investimentos em ações? Isso acontece de 2 formas. A primeira forma é a valorização daquela determinada empresa. Você compra ações dela, ela se valoriza em função dos lucros, em função dos resultados que essa empresa apresenta e, consequentemente, cada parte dessa empresa passa a valer mais. Cada ação daquela empresa passa a valer mais. Então você ganha nesse primeiro momento com a valorização da ação e você também pode ganhar com a divisão dos lucros da empresa.
que nós conhecemos como dividendos ou proventos, ou seja, a empresa que gera lucro com uma determinada frequência, ela distribui os lucros entre os acionistas. Então você pode lucrar, você pode rentabilizar o seu dinheiro investido através da valorização da empresa e através de dividendos. Tá, então vamos lá para os 4 passos para se investir em ações. O primeiro passo é abrir conta em uma corretora. Você pode abrir conta naquela corretora onde você mais se identifica, mas se tiver alguma dúvida no processo de abertura de conta em uma corretora, eu fiz um vídeo mostrando na prática como se fazer isso. Eu vou deixar um link aqui em cima e ao final desse vídeo, se você tiver interesse, vai lá e assiste e com certeza vai te ajudar. Você também pode optar por não abrir conta em uma corretora e investir em ações através do seu banco, mas os bancos normalmente cobram taxas superiores às taxas da corretora. Então, o caminho mais comum de se fazer é abrir conta em uma corretora de investimentos onde você tem acesso a inúmeros tipos de investimentos. O passo número 2 é transferir dinheiro para sua corretora. Você vai lá e transfere o dinheiro para sua corretora e com o dinheiro na conta da sua corretora, você vai para o passo número 3, que é investir. E aqui é o passo mais importante. Vamos falar um pouco no detalhe. Quando você vai investir em ações de uma determinada empresa, você precisa estar ciente que ao chegar na plataforma da sua corretora de investimentos, você precisa localizar as ações daquela empresa que você quer investir. E como você vai localizar as ações dessa empresa? Primeiramente, você precisa entender alguns conceitos de como funciona a nomenclatura das empresas no mercado de ações. As empresas são identificadas por códigos de letras e números. São 4 letras e 1 ou 2 números. Por exemplo, você quer comprar as ações de Petrobras. Você não vai lá na sua corretora de investimentos e vai procurar por Petrobras. Você vai procurar pelo código da Petrobras. O código de 4 letras da Petrobras é PETR, seguido de um número. Pode ser 3, pode ser 4. E o que significa esses números ao final do código de 4 letras? Bom, ao final do código de 4 letras, nós podemos encontrar vários números diferentes. Normalmente podemos encontrar o 3, o 4, o 5, o 6, o 11 e o que significa cada um deles. A começar pelo 3. O 3 são ações ordinárias, ações ON, significa que são ações que quando você compra, elas te dão direito ao voto para decisões de empresa. Grandes investidores costumam investir em ações com o código final 3, porque são grandes acionistas, vão se tornar grandes acionistas com direito ao voto, com direito a uma cadeira na decisão de empresa. Códigos com o final 4 são ações preferenciais, ações PN, aquelas ações com preferência na distribuição de dividendos. São ações mais comuns para quem busca investimentos que deem mais retorno, pois possui preferência na distribuição de dividendos. Assim como as ações com final 5 e 6, que também possuem praticamente a mesma regra. Existem também códigos de ações que finalizam no número 11, que são units. Units basicamente é combinados de ações entre ON e PN. Ou seja, dentro de uma unit, dentro de uma ação com final 11, vão existir algumas ações ON e algumas ações PN. O final 11 também é comum de ser visto em ETFs, por exemplo, o BOVA 11 termina em 11 e é o ETF, é uma cesta de ativos do Ibovespa. Isso que eu estou falando para você é importante você entender e estudar, porque quando você for iniciar os seus investimentos em ações, você precisa estar ciente do código correto para aquela determinada empresa que você pretende investir. Tá legal? Além dessas empresas, além dessas ações diretas, você pode investir através de BDRs, que também é um investimento em ações, mas não em ações do Brasil, em ações fora do Brasil.
Por exemplo, através de BDRs você pode investir em ações da Microsoft, por exemplo, que é uma empresa norte-americana. Mas BDR é um assunto que eu vou abordar em outro vídeo. Vamos agora para o quarto passo de investimentos em ações. O quarto passo é o processo de venda. Você precisa entender como funciona o processo de venda de uma ação. Você foi lá, comprou, investiu e você agora quer realizar os lucros daquele investimento que você fez, ou você não acredita mais naquela determinada empresa e quer se desfazer do seu investimento. Daí você vai vender as suas ações. Esse é o quarto passo. Ao vender as suas ações, você precisa estar ciente de alguns conceitos do processo de venda. Primeiro, você pode comprar a sua ação em um determinado dia e sofrer um arrependimento imediato e querer vender no mesmo dia. Ou existem até alguns investidores que trabalham com isso, com a compra e venda de ações no mesmo dia. Esse processo é chamado de day trade. Quando você faz a venda da sua ação no mesmo dia em que você a comprou, os lucros sobre essa determinada ação são tributados em 20%. Ou seja, quando você compra uma ação num dia e vende no mesmo dia, sobre os lucros daquela sua determinada venda, incidirá um imposto de renda de 20%. Diferente de quando você compra ações em um dia e vai vender no dia seguinte, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui 10 anos, que é caracterizado como swing trade. O imposto de renda que você terá que pagar sobre o lucro de um swing trade é 15%. Existe uma isenção para o swing trade, que funciona da seguinte forma. Vendendo menos de 20 mil reais dentro do mesmo mês, você fica isento de imposto de renda, tendo lucro ou não. Essa é uma informação importante para você ter em mente para se beneficiar dela. A depender da sua estratégia de investimento, você pode considerar vender no máximo 20 mil reais dentro do mesmo mês para ficar isento de pagar imposto de renda. Bom, galerinha, é isso aí, espero ter contribuído nessa sua jornada de investimentos. Vou pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar nos próximos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que estão começando a investir, aquelas pessoas que precisam desse tipo de informação. Espero ter ajudado vocês nessa jornada de investimentos. Deixo aqui um grande abraço e tchau!